como eu já falei, nós vamos estudar escolhas de cura, e a escolha de hoje é a escolha de confessar. Nós já estamos chegando na 4ª mensagem dessa série, e nós já fomos desafiados a receber a cura de Deus através da escolha da liberdade, da esperança, da entrega e de hoje de confessar. Aprendemos que nós não somos Deus, nós não temos capacidade de mudança de outras pessoas, e a nossa mudança só acontece quando Deus toma o controle da nossa vida. E quando nós percebemos isso, nós estamos no processo de sermos curados. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi da pastora Leila, que diz: nós já somos curados, só temos que aprender a viver como pessoas curadas. Então essa escolha de cura é para você aprender a viver como curado, porque Jesus ali naquela cruz já te curou. Ele transformou a sua identidade, ele tirou você das trevas e te colocou na verdadeira luz. E agora você enxerga os seus erros. Agora você entende que você não é Deus, porque foi isso que Adão e Eva quiseram. Eles quiseram ser Deus, porque Satanás falou: olha, Deus está dizendo que se você comer desse fruto você vai morrer. Não, é porque ele não quer que você seja como ele. Então eles desejaram ser como Deus. E aí não fomos nem deuses, nem fomos humanos. Ficamos no meio do caminho, e por isso que temos tantas doenças da alma, tantas doenças do físico, tantas doenças espirituais, porque saímos do lugar aonde Deus colocou a gente. Colocou como coroa da criação e não como Deus da criação. Mas nós que já aceitamos Jesus, nós já entendemos o nosso papel. E agora nós não somos mais criaturas, nós somos filhos amados do Senhor. E filhos amados do Senhor são pessoas curadas. Só que a gente passou muito tempo doente. A gente já nasceu doente, porque o pecado é uma doença incurável que só Jesus pode curar. Então, muito tempo nós tivemos a mentalidade do pecado direcionando a nossa vida. E agora que temos Jesus, nós temos que desaprender a viver como pecadores e viver como filhos amados. Então você tem a opção de escolher. Com Cristo você pode escolher aprender a viver como uma pessoa curada, porque você já é curada no nome de Jesus. Todos estão com guia de estudo? Então vamos lá acompanhar. É bom o guia de estudo, porque depois em casa você pode reler os textos bíblicos, rever as fases que você precisa crescer, né? Então é muito bom esse guia de estudo. Então o primeiro texto está em Salmo 32, 1 e 2. Você pode ler aí no seu guia de estudo, ou na sua Bíblia, ou acompanhar aqui na projeção com a gente. Diz o seguinte: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou e está livre de más intenções em seu coração. Como é feliz aquele que escolhe confessar. Deus, ele ama quando a gente vai a Ele para confessar aquilo que está fora do padrão dele. Então a boa notícia hoje é que Deus quer limpar a sua vida. Deus não quer que você ande com esses sacos e fardos de pecados, de opressão, de situações complicadas na sua vida. Ele quer que você limpe a sua vida, e essa limpeza começa com a confissão. Só que todos nós queremos ser curados e todos nós queremos escolher confessar. Mas o que nos impede, então, de escolher confessar, de escolher admitir o que acontece conosco, que é uma palavrinha difícil da gente se livrar: a culpa. A culpa nos impede de escolher confessar.
Então, você pode botar aí no seu esboço: a culpa destrói sua confiança. Bota aí, confiança. Todos nós sabemos que tem um padrão. E toda vez que a gente olha para esse padrão e olha para o que a gente faz, a gente se sente culpado, porque a gente não chegou no padrão. Então a culpa rouba de mim e de você a confiança. Você passa a ser uma pessoa insegura e instável. A culpa também te atrapalha na confissão, porque ela causa feridas, bota aí. A culpa causa feridas profundas em seus relacionamentos. Pessoas feridas ferem. Você começa a projetar as suas dores no outro, na circunstância. E aí, em vez de confessar as suas dificuldades, você começa a ferir outras pessoas. Eu não sei qual foi seu trauma, eu não sei qual foi sua crise, eu não sei como foi sua infância. Às vezes você teve uma infância difícil, com pais extremamente rígidos, com pais espancadores, com pais que não mostravam afeto, com uma questão social de pobreza, de financeira de pobreza. Eu não sei se você foi abusado sexualmente, emocionalmente, mas essas situações feriram você. E se você não confessar o que essa situação fez com você, você vai começar a ferir pessoas. E a culpa causa feridas profundas em seus relacionamentos. Você é ferido e você começa a ferir. E você se sente culpado porque feriu. Mas em vez de você confessar como você reagiu àquela ferida, você começa a pecar, machucar e ferir como fizeram com vocês. Pessoas doentes precisam de pessoas curadas. Coloca aí, doentes e curadas. Um cego não pode guiar outro cego. Então, se você está passando por um momento difícil, não procura aquela mesma pessoa que está passando aquele momento. Procura uma pessoa que já passou. Porque se você for procurar uma pessoa que está com a mesma ferida sua, vai ficar os dois trocando ferida. E não vai ser curado. E a nossa escolha é de cura. Então, naquele momento, você não pode ficar. Você está com depressão, você vai procurar mais um deprimido, vai ficar dois. Você tem que procurar uma pessoa que te entenda, porque já passou pela depressão e já saiu, já foi curado em nome de Jesus. Então, se você foi rejeitado, não procure outro rejeitado. Se você está amargurado, não procure outro amargurado. Porque você já sabe que esses sentimentos precisam ser transformados e curados, e não precisam ser alimentados. O nosso problema é que a gente procura aquele que está com a mesma ferida. Que a gente diz, ele me entende. Ele te entende e te continua te fazendo doente. E você não quer ser doente, você quer ser curado. Então procure pessoas curadas para te ajudar nesse processo de cura. A culpa ali faz cego para outros pontos de vista. Bota aí cego. Quando nós estamos machucados, nós só vemos o nosso lado. E procuramos pessoas para concordar com a nossa dor. Concordar com a nossa atitude. Concordar com o nosso trauma. Concordar com a maneira como nós estamos resolvendo essa situação. Por quê? Porque a dor nos cega. Então, cuidado, porque a culpa pode te deixar cego e você só olhar pelo seu ponto de vista. Outra coisa, porque a culpa nos atrapalha a confessar, porque a culpa o deixa preso ao passado. Então, bota aí, preso.
Liberte-se do passado e não projete em você e nos outros o castigo pelo que lhe fizeram. A culpa não pode mudar o passado, da mesma forma que a preocupação não pode mudar o seu futuro. Entregue, confie, descanse no poder de Deus. Olha essa estatística aqui, ó. 70% das pessoas internadas nos hospitais poderiam ir para casa hoje se elas soubessem resolver o seu complexo de culpa e medo. 70%. Olha o que a culpa e o medo pode fazer com o nosso corpo físico. 70% daquelas pessoas que estão nos hospitais hoje se deixaram ficar preso pela culpa e pelo medo. Então, se livre da culpa nessa noite. E diga, eu não tenho que levar a culpa, porque Jesus já disse que não tem mais condenação para mim. Jesus já pegou toda a minha culpa, levou sobre ele, colocou sobre ele. E ele disse agora que eu tenho um poder de ressurreição. Gente, que poder grandioso. Jesus pegou o nosso pecado, matou a morte e ainda diz assim, agora vocês têm poder de ressurreição. Aonde tiver morte na sua vida, pode declarar em nome de Jesus que vai ter vida. Porque Jesus disse que ele é ressurreição. E ele vai fazer ressuscitar relacionamentos, situações, emoções que você perdeu no meio do caminho. E uma das coisas que trava você viver a vida abundante de Jesus é a culpa e o medo também. Então, gente, a gente já viu que nós queremos confessar, mas a culpa nos aprisiona, a culpa nos cega, a culpa nos causa feridas. Então, como nós podemos ter direção para a recuperação? Como termos uma vida limpa? Como poder ser curado? Somente através da confissão. Para alcançar a cura através da escolha da confissão, primeira coisa, faça um inventário moral pessoal. Então, bota aí, inventário pessoal. A palavra de Deus diz em Lamentações 3,40: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Salmo 139, 23 a 24 diz: por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes. Põe os meus pensamentos e emoções à prova. Toma o conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Primeiro passo é a gente se examinar, a gente se permitir olhar para dentro. Que difícil. Às vezes a gente fala, vamos falar o defeito do marido? A gente tem uma lista. Vamos falar o defeito do filho? Do patrão? Do amigo? A gente nem precisa pensar, a gente já tem. Já tem até a solução também, né? Para ele ser mudado, ou ela ser mudada. Mas quando começa com a gente, muitas das vezes a gente tem dificuldade. Porque é difícil olhar para dentro e ver que ainda estamos fora daquilo que nós mesmos planejamos para a gente e aquilo que Deus planejou. Mas esse examinar não pode ser algo que traga baixa autoestima para você, porque tem gente que só vê defeito também. Pede para falar uma qualidade dela, não tem. Mas defeito diz todos, até que não tem. Ele rouba do outro. Então, primeira coisa, nós temos que estar com desejo de ser examinado. Mas olha o segundo texto. Ele pede para quem examinar? Deus. Ele fala nessa versão, examina a minha vida em detalhes. Ele está dizendo, Deus, tem coisa que eu nem sei ainda que estou errado, mas me aponta, porque eu quero viver uma vida no seu caminho. Então, se coloque no lugar de dizer assim, Deus, eu quero olhar para mim.
Quando eu olhar para o outro, eu quero ver aquilo em mim também. Eu tenho que pensar também, será que eu também estou tendo esse tipo de comportamento? Esse tem que ser a nossa atitude, mas depois vamos entregar para Deus, porque assim a gente vai ficar tudo doente aí, se examinando além da conta, porque Deus ele vai no ponto que a gente precisa reconhecer. Nós não damos conta de reconhecer tudo de uma vez. Por isso que o Senhor precisa ir ponto a ponto com a gente. Deus não tem pressa, porque Ele que começou a boa obra e Ele vai terminar a boa obra em você. Então coloque na mão de Deus. Deus, eu quero que o Senhor pontue situações que eu ainda não estou vendo. E Ele vai te direcionar. Se prepara. Porque você vai começar a ver e você fala, meu Deus, eu pensei que era tão boazinha. Eu sou má, hein? Mas Deus vai dizendo, a sua natureza agora é outra. E eu vou te ajudar a você viver uma vida como eu planejei. Então, Deus ele vai apontar, mas Ele mesmo vai curar. Deixa o controle com Ele. Então, você vai precisar de silêncio. Tem gente que não gosta de silêncio, né? Mas você vai precisar de um momento sozinho para você pensar na sua vida, nas suas escolhas, naquilo que você está fazendo da sua vida. E comece a perguntar ao Espírito Santo de Deus, o que está errado comigo? Sobre o que estou sentindo culpa? Do que sinto arrependimento? Do que sinto mais remorso? Por que tenho tanta raiva? Vai fazendo essa pergunta para o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te respondendo. E vai trazendo também cura. Então, nós queremos escolher a confissão e nós queremos começar por um inventário pessoal. Não comece pelo inventário do seu filho, do seu esposo, do seu pastor, do seu líder. Começa pelo seu. A escolha é sua. Cada escolha que nós estamos fazendo é pessoal. Então, comece por você. Você nunca começará a mudar se você não olhar para dentro de si mesmo e expuser seu interior. Projetar nos outros é sempre o caminho mais fácil, porque não me faz confrontar comigo mesmo. Mas é preciso, para viver um curado, você precisa olhar para você. Você precisa deixar Deus te mostrar as suas mazelas, porque Ele já tem cura para você. Segunda coisa, segunda atitude, assuma a responsabilidade positiva pelos seus erros. Então, coloque aí. Responsabilidade e erros. Provérbios 20, 27 diz o seguinte: o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Sabia qual o maior empecilho para a sua cura, para os seus vícios, para os seus maus hábitos? É você mesmo. Você é seu pior inimigo. Então a palavra diz que Deus deu inteligência e consciência para ninguém se esconder de si mesmo. Você tem a capacidade já dada por Deus para avaliar a sua vida, as suas escolhas. Tudo começa em ser honesto. Pare de dizer, eu fiz isso, eu me estourei. Eu tive um ataque de raiva porque a pessoa me tirou do sério. A pessoa pode até tentar nos tirar do sério, mas eu tenho escolhas de não sair do sério. Então eu preciso confessar a Deus, eu não estou deixando o Espírito Santo me controlar. Eu não estou tendo domínio próprio sobre essa situação. Me ajuda. Porque toda vez que aquela pessoa faz essa atitude, eu me sinto rejeitado. Eu me sinto ofendido, mas Senhor, eu quero dizer ao Senhor que eu quero honrar o Teu nome. Então eu preciso ser honesto. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades. O problema, às vezes, é que a gente quer largar. Tive problema na igreja, eu vou sair da igreja. Eu tive problema no casamento, eu vou sair do casamento. Eu tive problema com meu filho, a culpa é do primo que influencia. A gente nunca reconhece que nós temos parcelas de responsabilidade sobre as nossas atitudes. E aí, às vezes, a gente quer sair do ambiente
para ver se o problema sai, mas o problema está dentro de você. Então, por onde você for, você vai para Marte, o problema vai com você. E você está lá sozinho em Marte e botando a culpa é do meu marido, tá vendo? Fui parar em Marte por causa dele. Então, nem em Marte a gente reconhece as nossas parcelas de atitudes. E a palavra de Deus diz uma coisa: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, faz parte da natureza daquele que tem Jesus reconhecer: eu erro. Eu errei. Pai, me perdoa. É difícil. E quando a gente tem que dizer isso para o outro, aí que dói mais a gente ainda. Mas a gente precisa afirmar que nós não somos perfeitos. Nós erramos. E é bom, porque todos erraram. Então, está todo mundo no mesmo barco. Então, não tente estar no barco errado. Porque se você disser, eu não tenho pecado, eu não erro, você vai estar no barco errado. Porque a palavra afirma: se você disser que não tem pecado, você não está em Jesus, porque Jesus é a verdade. Então, a sua atitude precisa ser sempre de admitir, quando for a sua responsabilidade, tá? Não pegue a responsabilidade do outro. Quando é a sua responsabilidade, você precisa assumir os seus erros. Outra coisa, peça perdão a Deus, que é o complemento do 1 João 1,8, que diz: se confessarmos os nossos pecados, vamos ler junto esse texto? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é fiel e justo? É você? É Deus. Então, se você confessar, você vai ser perdoado. Agora, se você confessar, se você não confessar, você não tem como ser perdoado. E como Deus vai te perdoar se você ainda nem pediu perdão? Então, você precisa confessar para Deus o seu pecado e Ele vai limpar a tua vida. E você vai escolher confessar porque você quer ter uma vida limpa. Uma vida clara, uma vida transparente, uma vida sem esconderijo. Porque quem vive com lixo, não confessa, vive se escondendo de Deus e do outro. Foi assim com Adão e Eva, eles se esconderam. Eles sujaram a sua vida com a desobediência e se esconderam. Mas Jesus já veio para você não ficar escondido. Jesus fala: pode confessar que eu não vou matar vocês, eu vou limpar vocês. Então não tenha medo de pedir perdão. Deus deseja perdoá-lo. O diabo fala assim: você vai pedir perdão de novo? Deus não vai te perdoar mais não. Isso aí é Satanás que já está destruído, morto e quer levar você junto. Ele não quer que você viva uma vida de cura, uma vida limpa. Então ele te impede de confessar, porque só o que te limpa é a confissão. Então se ele te impede, cada vez que ele te impede de confessar, mais sujo você vai ficar. E menos purificado você vai estar. Então pecou, o Espírito Santo já sinalizou para você, não justifica. Se ajoelha e fala: Senhor, eu pequei. E Ele vai dizer: filho, você está perdoado. Porque se Jesus nos ensinou que nós, entre nós deveríamos perdoar 70 vezes 7, não é a gente fazendo conta, você já está em 491, não tem mais perdão, não é isso? Mas é você sempre estar pronto a perdoar. Se Ele ensinou isso, por que Ele não vai fazer isso com a gente? Que é Deus perfeito. Então, pecou, peça perdão. Não barganhe com Deus: se tu me perdoares, eu nunca farei isso novamente. Se você está num processo de recuperação, você vai fazer novamente. Lembra que eu falei, você vive anos
reagindo dessa maneira, e você encontra Jesus e você já sabe que você tem que reagir diferente, mas até você reagir diferente, você vai ter que pedir perdão a Deus. Você vai ter que pedir perdão a Deus até o dia que você fala, gente, consegui vencer. E aí tem mais coisas para vencer. Mas lembre, quem começou a boa obra não foi você, foi Jesus. E quem vai terminar essa boa obra é Ele. Ele tem poder para fazer isso. Mas se você não pedir perdão, você vai ficar paralisado nesse processo. Quando livremente admitimos que temos pecados, descobrimos que Deus é totalmente confiável. Ele disse que vai te perdoar e Ele te perdoa mesmo. Admitir ou confessar significa falar a mesma coisa que Deus fala com respeito às coisas que aparecem em sua lista. Eu digo, Deus, o Senhor está certo, é errado mesmo fazer isso. Confessar é dizer, Deus, mais uma vez, eu reagi de maneira errada. E não dizer, Deus, você sabe que eu reagi assim porque fulano fez isso. Isso não é confissão. Isso aí é fofoca do outro que fez errado com você. Confessar é você reconhecer a sua parte e ser limpo. E liberar o outro. O outro está errando? Entrega para Deus. É porque Deus é que vai convencer o Espírito Santo, não é você. E às vezes a gente tenta convencer o outro e a gente fica tão errado quanto o outro. Por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que você cometeram, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. Amém? É promessa de Deus para você. Não importa o pecado que você cometeu, é pecado. Você já está sujo. Não importa se é uma sujeirinha, se é o corpo inteiro. É pecado, mas Deus diz para mim e para você, confessa. E você vai ficar mais branco que uma neve. Então não perca essa oportunidade. E a quarta, admita suas faltas e erros para outras pessoas. Esse é o ponto de escolha de confissão mais difícil. Porque confessar para Deus, a gente até crê que Deus é confiável. Deus é confiável, a gente achando ou não, Ele é confiável. Mas para as pessoas, a gente vai ter que vencer o orgulho, vai ter que vencer o medo, vai ter que vencer como a pessoa vai reagir com aquilo que eu vou contar, mas é necessário. Porque a Bíblia diz, se vocês confessarem seus pecados uns para os outros, vocês serão curados. Quando nós confessamos os pecados para Deus, Deus perdoa. Mas Ele libera a cura quando você confessa para o seu irmão. Como é que somos curados? Confessando as nossas faltas uns aos outros. Porque a raiz do nosso problema é relacional. Nós mentimos uns aos outros, nós enganamos uns aos outros, somos desonestos uns com os outros, usamos máscaras. Então, precisamos uns dos outros também para confessar. Todo pecado seu é relacional. Se não é com o ser humano, é com Deus. Então você precisa do outro para ele te ajudar nesse processo. E para quem você vai confessar? Você vai confessar para todo mundo? Não. Você precisa confessar a alguém em quem você confia. Alguém que vai te acolher. Alguém que vai ouvir o que você vai confessar e não vai te julgar, mas vai te acolher. E vai dizer, irmão, confessa, porque Deus está para te perdoar. Ele não vai tacar a pedra em você. Ele vai proteger você das pedradas de outros. Deus sempre coloca pessoas assim. E hoje em dia, o nosso maior problema nas igrejas, porque o diabo fez com que a gente não confiasse mais uns nos outros. Nós estamos dentro da igreja, mas não temos coragem de confessar os nossos pecados uns para os outros. Se você tem essa dificuldade, ano que vem se matricule no curso 30 semanas. Porque lá a gente confessa, ouve a confissão e ninguém é julgado. Todo mundo consegue falar das suas mazelas, ouvir as mazelas dos outros e continuar caminhando e celebrando quando as vitórias chegam. Então, você precisa pedir ao Senhor uma pessoa em que você comece a desenvolver confiança.
alguém que compreende o valor que você está fazendo, porque confessar não é uma coisa fácil. Não é fácil você dizer, olha, eu adulterei, eu entrei no site pornográfico, eu bati no meu filho além do que deveria, eu falei palavras malditas para algumas pessoas, eu fofoquei. Não é fácil. Não é fácil nem ouvir e nem falar, mas é mais difícil falar. Confessar algo do outro é até mais fácil, mas confessar de você, eu fiz isso, é difícil. Você precisa confessar para alguém que é maduro o suficiente para não ficar chocado com as suas histórias. Não, você tem aquele amigo que tudo que você fala, né? Não é nem pecado. Ele já abre uns olhão assim e você fala, esse não é a pessoa que eu tenho que procurar para confessar, porque ele não vai ter estrutura para lidar com aquilo. Alguém que lhe conhece o bastante para que possa refletir o seu perdão a você. Talvez essa pessoa seja um pastor, um discipulador, um amigo próximo, um líder de ministério, mas você precisa de uma pessoa. Você não precisa contar para todos, porque você vai se expor, algumas pessoas não vão entender, você já está ferido, você vai ficar mais ferido. Mas procure uma pessoa. Não procure o Facebook para fazer isso. Não procure o Instagram para fazer isso. Procure uma pessoa real, irmão em Cristo seu, que vai olhar nos seus olhos e vai dizer, vamos pedir perdão ao Pai e vamos continuar, porque aquele que começou a boa obra é aquele que vai terminar. A quinta atitude, aceite o perdão de Deus e perdoe a si mesmo. Se você confessou, perdão para você. Só que às vezes Deus a palavra de Deus diz que quando Ele pega os nossos pecados e joga lá no fundo do mar, Ele nem mais se lembra, mas nós vamos resgatando. Nós mesmos pegamos os nossos pecados e dizemos, não dá para continuar, eu vou desistir, porque olha só o que eu fiz. Mas Deus já te perdoou, então se perdoe. Em Romanos 3:23, a parte A diz, sim, todos pecaram, todos nós estamos nesse barco. Você não é o único que vai pecar. Você não vai viver mais no pecado, você não vai ter mais prazer no pecado, você vai se entristecer quando você pecar, mas você precisa receber o perdão de Deus toda vez que Ele te perdoar, toda vez que você confessar. E você tem que ser grato, você tem que adorar mais, você tem que dizer, Deus, como o Senhor tem misericórdia, porque eu já tinha até desistido de mim, com tantas vezes errando. Mas eu recebo essa graça, eu me perdoo. Porque se eu peço perdão, é porque eu quero perdão. E se Deus nos dá, por que vivermos acuados, culpados, condenados? Como Jesus disse para aquela mulher adúltera, né? Mulher, cadê os homens que te condenam? Tinham ido embora, porque todos eram pecadores. Mas Jesus falou assim, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Então, nós precisamos aceitar essa graça de Deus. Ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Às vezes, a nossa educação em casa nos faz não querer confessar, porque nós ligamos confessar com ser amados. Porque quando éramos pequenos, errávamos e os nossos pais eram extremamente rígidos conosco. Então nós começamos a usar máscaras para sermos amados. Então toda vez que eu confesso, eu tenho medo de ser rejeitado. Mas se você não confessar, você vai ficar amargurado, você vai acumular lixo dentro de você. E aí você não vai só pecar, você vai ferir pessoas. Então, nossos pais nos amam e nos amaram e fizeram o melhor pela gente, mas eles também não eram perfeitos. Então tudo aquilo que eles nos ensinaram, que está fora do que Deus nos ensinou, fique com a palavra de Deus. Pare de se culpar, pare de dizer como eu fiz isso, eu não poderia ter feito isso, mas você fez. Então confessa e comece
Recomece. Deus sempre está pronto para recomeçar com a gente. Ele recomeçou com aqueles discípulos de Emaús. Ele recomeçou com Pedro. Ele sempre está pronto para recomeçar. Só você ter fé que Ele já te perdoou e viver como perdoado. Romanos 3, 23 e 24 diz: todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos e se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Nós nunca vamos alcançar o padrão de Deus a não ser por Jesus. A não ser por Jesus, nós não conseguimos. E Deus, Ele não olha para você como culpado. Ele olha com você como justificado. Jesus justificou você. Então, toda vez que Ele olha você, Ele não olha o seu pecado. Ele olha o sangue de Jesus que já te purificou. Então, viva como uma pessoa perdoada. Quantas vezes você disse que os outros estão errados? E quantas vezes você foi honesto o suficiente para admitir que você estava errado? Qual é a proporção? Se você está vendo mais erro nos outros do que em você, você precisa escolher confessar. Você precisa começar a olhar para dentro de você mais do que para os outros. Porque quando estamos olhando para os outros, tem lixo acumulado dentro de nós, que Jesus quer que a gente confesse para que Ele possa nos limpar. Escolher confessar os pecados não é fácil, mas é preciso. As dores internas mais intensas são curadas quando escolhemos confessar os nossos pecados. Então escolha ser curado. E aí, coloque aí. Deus nos perdoa instantaneamente. Você pediu perdão? Está curado. Está perdoado. Você não tem que fazer mais nada, você não tem que pagar mais nada, você não tem que dar oferta maior, você não tem que vir mais vezes na celebração. Você pediu perdão, você está perdoado. Ele perdoa gratuitamente. Você não merece, não é recompensado e não trabalha por isso, mas isso é graça de Deus sobre você. Você nunca vai ser perdoado porque Deus falou assim: não, eu vou perdoar porque ela quase não peca. Ele quase não peca, então eu vou liberar perdão. Nunca. Você sempre vai estar devendo a Deus, mas Deus diz assim: você está me devendo, mas eu te abençoo. Porque Ele é amor. Ele perdoa completamente. Bota aí. Ele apaga completamente o seu pecado. Então, não ressuscite o seu pecado, não. Ele já apagou. Toda vez que você confessar, esse pecado já foi lançado fora da presença de Deus e fora da sua vida. E eu gostaria de acabar essa mensagem lendo esse texto de Romanos 8:1. Depois de tudo que a gente já falou aqui nessa noite, a culpa te trava, a culpa te fere, a culpa te cega, a culpa faz com que você não confesse os seus pecados. Mas a gente viu que fazendo um inventário pessoal, junto com o Espírito Santo, assumindo as nossas responsabilidades, pedindo perdão, admitindo as nossas faltas para outras pessoas e aceitando o perdão de Deus, nós somos perdoados pelo Senhor. E olha que Jesus faz por nós. Em Romanos 8:1 diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você não está condenado. Você pode pecar, porque a Bíblia diz que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Mas quando você pecar, você tem a escolha da confissão. E a escolha da confissão te limpa e te lembra que não tem mais condenação. Não porque você merece absolvição, mas porque Jesus te absolve. Então toda vez que você pecar, não tente justificar. Toda vez que você errar, não tente
dizer: eu não posso mais pedir perdão a Deus porque eu já pedi várias vezes. Toda vez que você errar, não transfira para outros, mas todas as vezes que você errar, confesse, e Deus vai liberar perdão. E perdão traz cura sobre a sua vida, e você não tem mais condenação sobre você. Amém? Então vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude toda vez que pecarmos, que a gente não demore em confessar. Paizinho, muito obrigado, porque todas as escolhas de cura já estão disponíveis para todos nós. Obrigada, Jesus, porque toda vez que nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos absolve, o Senhor nos perdoa, e o Senhor diz: não tem condenação para você, meu filho, porque eu já paguei toda a dívida, e eu dou poder de ressurreição para que você viva curado todos os dias da terra que você terá. Pai, então eu te peço, se há pessoas prisioneiras de culpa, de medo, de traumas, de feridas, Senhor Deus, trazidas pelos seus próprios pecados ou consequência de pecados de outras pessoas, que nessa noite haja confissão, haja limpeza, haja, Senhor Deus, certeza de que é perdoado, a certeza que podemos entrar na sua presença, porque a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai, nós queremos escolher esse caminho da confissão. Pai, é difícil, principalmente confessar para os outros, mas Senhor, coloque na vida de cada um que quer ser curado, que quer viver a escolha de confissão como atitude diária de vida. Pai, eu te peço que o Senhor coloque pessoas que ouçam essas confissões e diga: irmão, irmã, não há condenação, vamos pedir perdão ao Pai e vamos continuar caminhando, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar a boa obra em nós, e nós estaremos contigo por toda a eternidade, dizendo: santo, santo, santo é o teu nome. E Paizinho, nós chegaremos e não seremos consumidos, porque somos protegidos pelo sangue de Jesus, e é por esse sangue que nós somos curados. Pai, nos dê a consciência que vamos errar, mas vamos receber perdão todas as vezes que confessarmos a Ti. E é no nome desse Jesus tão maravilhoso que tomamos posse dessas promessas e vamos vivendo a cada dia curados, perdoados, limpos pelo sangue de Jesus. Amém.